Olá, o meu nome é Luísa Baroni e eu separei alguns trechos de aula do Baroni Educar que falam sobre temas importantes, relevantes, que muita gente tem curiosidade e tem dificuldade de entender também. Então, como nossas aulas online, elas são ao vivo em tempo real, então mantém toda aquela qualidade realmente da presencial, da sala de aula, eu tô separando esses trechos aqui. É uma playlist, então tem várias partes. Preste atenção para acompanhar tudo direitinho e vamos lá pro vídeo. E aí a gente tem a fase genital, gente. A fase genital, ela coincide com a puberdade, né? Então, a criança ali, né, passou pela latência, ela redirecionou aquela energia. E aí, quando ela tem ali por volta dos 9 anos, 9, 10 anos, ela percebe que não é que a menina não tem pênis, ela tem vagina. E aquilo é um órgão sexual de prazer e de desejo. A lógica meio que se inverte de uma certa forma. A vagina passa a ser superior ao pênis. O poder sexual está com a menina. E como isso coincide com a puberdade, coincide com o desejo sexual, o desejo no outro, né? Então, até então, o prazer oral, anal, fálico, está no próprio corpo, está em si próprio. Na fase genital, o prazer está no outro. E aí não é só sexual, mas é o prazer, por exemplo, das relações sociais. Eu falei que durante a fase fálica, durante a fase latência, você vai desenvolvendo mais relações, né, sociais. Na genital, as relações sociais, elas superam as relações familiares. Existe uma força maior nas suas relações externas do que internas da família. Então, é uma fase que o adolescente está muito exposto à influência do mundo externo. Porque ele não quer impressionar o pai e a mãe. Ele já sabe que o pai e a mãe amam ele, não importa o que ele faça. Ele quer impressionar a menininha ou menininho da escola. Ele quer impressionar o cara popular para achar ele legal e ser amigo dele. Ele quer impressionar as pessoas de fora. Ele quer se adaptar ao mundo externo. Ele quer ser reconhecido lá fora. Nessa fase, a gente encerra o complexo de Édipo, né? Realmente é o fim desse complexo, né? Ele não está redirecionado, ele acaba. Essa energia libidinal não existe mais. Por quê? Porque eu não preciso substituir o meu pai. Eu posso criar uma outra família com uma outra mulher, não preciso casar com a minha mãe. E não só eu não preciso substituir ele, como eu posso fazer melhor que ele, eu posso superar. E aí vem a rebeldia adolescente. Eu sei mais, eu posso fazer melhor, né? Ele acha que ele é superior ao pai. Ele começa a reparar os defeitos do pai, os defeitos da mãe, que até então eram pessoas, né, de uma forma geral, perfeitos na cabeça dele, né? Não tinham defeitos, eram os modelos do que existe no mundo. E começa a contrastar com o mundo, e óbvio que eles têm defeito, porque todo mundo tem. E ele fala: eu posso fazer melhor. E então eles começam a ter essa rebeldia, essa vontade de superar, né, os pais. Acaba-se, né, essa energia libidinal que estava direcionado muito para a aprendizagem. E o que acontece? Cai. Aquele desejo de aprender, desenvolver, cai, porque a energia que estava sustentando ele era a energia do complexo de Édipo. Eu não tenho mais o complexo de Édipo, eu não tenho mais uma energia voltada para isso. Então, é uma fase que os alunos perdem interesse pela escola, perdem interesse por aprender, né? Eles só querem saber de coisas que têm a ver com os amiguinhos, se divertir, né? Ver filme, ver série, não sei o quê. E não estão, né? Eles ficam desinteressados pela escola. E muito desse desinteresse vem justamente do fim do complexo de Édipo, né? Então, quem dá aula aí sabe do que eu estou falando, né? Quando você chega ali no final do Fundamental 1 para o Fundamental 2, você vê uma mudança muito brusca de comportamento das crianças em relação à própria escola. Parece que elas perderam o interesse da noite para o dia. E aí a gente pode entrar em várias questões, né, que a gente não vai entrar, né, nessa disciplina, não é para falar sobre isso, mas como o nosso método educacional ele é pouco estimulante
e não faz com que a criança tenha realmente prazer em aprender. Quando acaba uma fonte de prazer externa que foi sublimada, ela perde o prazer. Então, talvez, né, isso seja um erro do sistema educacional. Na verdade, para mim, com certeza é. Mas esse direcionamento do prazer para os estudos, ele cai muito. Claro, vai ter gente que tem esse prazer ainda, vai, tá? Tem pessoas que se motivam para essa, independente do complexo de Édipo, elas se motivam para isso. Né? Eu era assim, eu sempre gostei de estudar, né? Eu era nerd, nerd, nerd. Eu falo que eu era nerd antes de nerd ser popular, né? Que agora nerd é chique. Eu sou nerd na década de 90, né? Onde não era popular ser nerd. Mas eu gostava de ter nota boa, isso me dava prazer. Nossa, adorava, eu ficava tão feliz quando tirava um 10. E eu sei que uma parte da minha turma não tinha isso. É claro que hoje eu entendo, né, as razões psicológicas disso, na época eu não entendia, mas hoje eu consigo entender. Mas assim, geralmente tem uma queda de desempenho escolar, educacional, e tem um aumento muito grande do interesse pelo mundo externo, pelos colegas, pelos amigos, uma necessidade de participar das coisas. Então, uma coisa que eu falo, a gente anda pelo shopping, por exemplo, shopping tem muito adolescente, né, pré-adolescente, a gente anda pelo shopping, e aí você vê um grupo, sei lá, 5 meninas, estão todas com uma roupa muito parecida, o cabelo dividido igual, a maquiagem quase a mesma coisa, a mesma pulseira. É muito engraçado, né? Parece que todo mundo tá copiando todo mundo, porque elas querem se sentir incluídas, né? Então, se meu grupinho usa cropped e cabelo dividido do meio, tem que usar cropped e cabelo dividido do meio, né? Então, eles acabam, né, se imitando, né? Eles acabam virando quase que uma coisa só, porque eles querem se sentir pertencentes àquilo. Claro que depois você vai ganhando autonomia e vai percebendo que para você ser pertencente a alguma coisa, não precisa ser igual a todo mundo, mas essa é uma fase bem, bem característica, né? A fase que a gente chama de pré-adolescência, ali, início da adolescência. Então, que vai dos 9, 10 até uns 14, 15. Depois a criança já passa para uma fase da adolescência um pouco mais madura, né? E começa a mudar um pouco suas relações. A fase genital, ela começa na adolescência, mas ela vai até o final da vida. Ela é a última fase do momento psicossexual. A gente só vai amadurecendo intelectualmente, socialmente e emocionalmente. Mas psicologicamente, essa é a última fase a que a gente começa a querer construir uma realidade emocional, psicológico, social, independente dos nossos pais, né? A gente pode ter referência neles, mas você quer construir sua própria família, né? Você quer construir sua própria vida, então sua própria carreira, né? Então, essa é uma fase, é a última fase da vida, logo, né? A mais longa, né? Que vai da sua pré-adolescência ali com 8, 9, 10 anos até você morrer, então, claro que é a mais longa da vida. E ela é uma fase que a criança, o adolescente, né? Se ele fez bem a fase de latência, ele aprendeu a sublimar bem as energias dele, né? Ele é um adolescente que ele vai saber lidar muito melhor com as frustrações e com as impossibilidades desse mundo externo, que é muito mais hostil do que a família. A família é muito menos hostil. A família abriga muito mais, acolhe muito mais e aceita muito mais. Se a criança, quando era criança, não passou bem, não fez bem a sublimação, ela vai ser uma pessoa que vai ter muita dificuldade de lidar nesse mundo, né? E como a gente vai levar essa fase para o resto da vida, tem consequências sociais e relacionais para o resto da vida. E aí, gostou? Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou responder. E lembre de assistir todos os vídeos da playlist. E também acessar o site barõedocar.com.br para ter mais informações sobre os cursos. Até lá, tchau!